Olá, no quinto dia de guerra, depois do maior ataque a Israel em 50 anos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu formou um governo de emergência de união nacional, como eu anunciei aqui ontem, com o ex-ministro da Defesa Benny Gantz, para enfrentar a guerra contra o movimento de resistência islâmica, o Hamas, principal grupo fundamentalista islâmico palestino. O ex-primeiro-ministro Yair Lapid, que havia lançado a proposta, não aderiu porque os ministros de extrema-direita, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, não saíram. O governo de emergência vai tratar apenas da guerra, não vai fazer contratações nem aprovar projetos no parlamento. Netanyahu reafirmou a intenção de exterminar o Hamas. Vimos crianças manietadas que levaram um tiro na cabeça, pessoas que foram queimadas vivas, mulheres jovens foram violentadas, soldados decapitados. O Hamas é o Daesh, disse Netanyahu, usando o nome pejorativo para se referir ao grupo terrorista Estado Islâmico. Vamos destruir o Hamas como o mundo destruiu o Daesh, declarou o primeiro-ministro de Israel, e arrematou: todo membro do Hamas é um homem morto. Em 7 de outubro, houve o maior massacre de judeus depois do Holocausto. Por isso foi criado o Estado de Israel, para defender o povo judeu e evitar que fosse massacrado como na Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus foram mortos dentro do plano genocida da Alemanha nazista de exterminar os judeus da Europa. Agora, o simples fato de que Israel declarou guerra significa que esta operação militar será muito maior do que as 4 operações militares anteriores contra o Hamas, entre elas 2 guerras em que Israel invadiu o território, desde que o Hamas tomou conta da faixa de Gaza em 2007, numa guerra civil contra a Organização para a Libertação da Palestina. O bombardeio maciço da faixa de Gaza continua e centenas de milhares de soldados de Israel se preparam para invadir o território. O Hamas continua disparando foguetes contra Israel, inclusive contra Tel Aviv, a mais rica cidade do país, centro econômico de Israel. O historiador israelense Yuval Harari espera que, quando o Hamas for derrotado, os israelenses se livrem do governo populista de extrema-direita, que descreveu como uma aliança de fanáticos messiânicos e oportunistas sem escrúpulos. A faixa de Gaza está sob bloqueio total, não entram água, comida, remédios, combustíveis. A última usina de energia elétrica parou de funcionar na quarta-feira por falta de energia. O total de palestinos mortos em Gaza se igualou ao número oficial de israelenses mortos, 1.200 para cada lado, dos quais em Israel 169 eram soldados, 14% do total, os outros 86% eram civis. Os palestinos afirmam que a metade das 1.200 mortes é de mulheres e crianças. Em encontro com representantes da comunidade judaica dos Estados Unidos na Casa Branca, o presidente Joe Biden afirmou ter visto imagens de crianças israelenses que teriam sido decapitadas por terroristas do Hamas. Eu disse ontem que o Hamas tinha sido acusado disso, que eram alegações, e houve desmentidos na quarta-feira, mas os jornais Le Monde da França e The Times of Israel deram a notícia. Biden teria dito que é importante que os americanos vejam o que se passa. Estou na vida pública há muito tempo e nunca pensei que veria, que há fotos confirmando que terroristas decapitaram crianças, afirmou o presidente dos Estados Unidos. Em seguida, comparou Hamas ao Estado Islâmico. Biden pediu que Israel respeite as leis da guerra, que incluem a proteção de civis, o que normalmente Israel não faz, nem os Estados Unidos. Os dois países costumam fazer bombardeios aéreos maciços a grande altitude, e aí não dá para distinguir entre civis e militares que estão misturados com a população civil. A preocupação dos Estados Unidos é que uma reação muito brutal de Israel deflagra um conflito maior, amplie a guerra. O Irã informou que o presidente Ebrahim Raisi e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, falaram pelo telefone pela primeira vez desde o reatamento de relações entre os dois países em março deste ano.
eles tenham falado sobre a necessidade de acabar com os crimes de guerra contra os palestinos, mas essa versão é do Irã, e o governo saudita não confirmou. Pode ser um sinal de que as duas potências regionais queiram evitar a expansão da guerra. No mês passado, o ditador saudita disse que se o Irã tiver armas nucleares, a Arábia Saudita também precisará ter, que pode deflagrar uma corrida nuclear no Oriente Médio, tudo que a região não precisa. A Arábia Saudita negocia o reconhecimento de Israel e um pacto de defesa com os Estados Unidos e quer incluir a energia nuclear nesses acordos. A Turquia, um dos países que patrocinam o Hamas, se dispôs a negociar a libertação dos reféns tomados no ataque terrorista de sábado passado. Hoje se estima que o Hamas e a Jihad Islâmica para a libertação da Palestina tenham cerca de 150 reféns e o Hamas se recusa a negociar o destino desses reféns antes do fim da guerra. O quase ditador da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, próximo do Catar, conversou quarta-feira à noite com o príncipe herdeiro saudita e o presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, e se ofereceu para intermediar negociações de paz e a libertação dos reféns. A Alemanha apelou ao Catar, outro país que financia o Hamas, para mediar a libertação dos reféns e autorizou Israel a usar drones de combate Heron TP de fabricação alemã. O ditador russo Vladimir Putin descreveu a guerra como um fracasso da política externa dos Estados Unidos e pediu um cessar-fogo e a retomada das negociações de paz, tudo o que não faz na guerra contra a Ucrânia. Em sinal de solidariedade, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, chegou nesta quinta-feira a Israel, Os Estados Unidos enviaram 2 grupos navais para o leste do Mar Mediterrâneo, para perto da costa de Israel, a fim de dissuadir outros países e grupos armados a entrar na guerra. O número de norte-americanos mortos pelo Hamas subiu para 22, 17 estão desaparecidos. Uma das maiores preocupações dos Estados Unidos é com o risco de ampliação do conflito, com a abertura de uma frente de combate no norte de Israel e no sul do Líbano, com a entrada na guerra da milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, criado, armado e financiado pelo Irã, que já andou trocando tiros e disparos de foguetes com Israel. No Iraque, o clérigo xiita extremista Muqtada al-Sadr convocou uma marcha de 1 milhão de pessoas em apoio ao povo palestino. A visita de Blinken serve também para deter outros atores, como, por exemplo, o Hezbollah. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos vai discutir em Israel a condução da guerra, como tentar salvar os reféns, especialmente os norte-americanos, a invasão terrestre, os limites do uso da força e a preocupação com os civis palestinos. O secretário de Estado norte-americano também vai à Jordânia se encontrar com o presidente da autoridade, onde deve se encontrar com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Se o Hamas for derrubado do governo de Gaza, provavelmente a solução será tentar restaurar o governo da Autoridade Nacional Palestina, presidida por Abbas. Os Estados Unidos prometem ainda trabalhar ativamente com o Egito para permitir a saída de civis pela fronteira sul de Gaza. Cerca de 340 mil civis fugiram de casa desde o início da contraofensiva israelense. Muitos procuram se refugiar em escolas da ONU, mas pelo menos 2 foram atingidas pelos bombardeios israelenses. Chega no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira, o segundo voo da Força Aérea Brasileira, a AFAB, desta vez com 240 passageiros resgatados de Israel. Até domingo, devem chegar 905 voos. O Itamaraty já recebeu 2.700 pedidos de regresso. Para terminar, a lembrança de que toda a guerra só termina com um acordo de paz, e a paz no Oriente Médio depende da criação de um país para o povo palestino. Shalom, salam aleikum.
Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau!